Programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Alô amigos, boa tarde, aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Cultura Espírita, um programa do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, levando até vocês as notícias, as novidades, os reflexos, enfim, da doutrina espírita e da missão do Instituto de Cultura Espírita em ensinar e divulgar. Eu tenho aqui os meus dois amigos, Geraldo Cardoso e Joel Vaz. Eu sou Assaruí Franco de Moraes e peço ao Geraldo, por favor, que dê a sua saudação aos amigos. Meus amigos, é um prazer estar de novo nessa tarde com vocês e esperamos que o nosso programa seja a resposta para o que vocês esperam. Joel Vaz, com sua agenda, né? Com as suas notícias, por favor, sua saudação e suas notícias. Boa tarde a todos. Diz o Dalai Lama que a maior perda da vida não é a morte. A maior perda é o que morre dentro de nós durante a vida. Atenção, meus amigos do Iriajá. Dia 17, próximo das 15 às 17 horas, o Grupo Espírita Esperança em Cristo, que fica na Rua Anhambi 197, apresentará um seminário abordando aspectos dos livros dos Espíritos, do Livro dos Espíritos. Comando do seminário, desse seminário, comanda ele o brilhante palestrante paranaense Cosme Marci, tendo como foco o Livro dos Espíritos, com o objetivo de ver a sua profundidade e a sua simplicidade. Já no dia 18, também, das 15 às 18 horas, o mesmo evento se repete em Olaria, na rua Anspersada Melo, ou nome complicado, número 38. Mas a casa é linda, é ótima. Meus queridos amigos, nesses momentos difíceis que atravessamos, ler e reler o Livro dos Espíritos e todos os livros que compõem o Pentateuco kardeciano é um alívio e um consolo. E sempre uma nova descoberta, como diz a minha querida amiga Ana Guimarães, que há mais de 30 anos ela lê e relê o Livro dos Espíritos. E sempre descubro a cada leitura um novo ensinamento. Hoje, no Teatro Vanucci, que fica no Shopping da Gávea, no 3º piso, o Grupo de Estudos Espíritas Augusto César Vanucci convida a todos para ouvir uma palestra muito querida, particularmente para mim, porque o convidado é Edivaldo Roberto de Oliveira, brilhante palestrante, profundo conhecedor da doutrina espírita. A reunião começa às 19h30, a entrada é franca e eu espero todos vocês. E atenção, minha querida Duque de Caxias, cidade maravilhosa, que abriga um povo muito especial e por quem eu tenho muito carinho. Velhas histórias de reuniões de curas lá nos anos 80, 90, com o Vanucci e um médium fantástico, que era o Jandir, que até hoje atua lá. Saudade da Casa de Mãe Marocas, dos trabalhos do Lar Fabiano de Cristo. Bom, matada a saudade, no dia 18 próximo, das 9 às 12 horas, o Centro Espírita Tiago Apóstolo, que fica ali na Avenida Duque de Caxias, 491, o nosso peregrino curitibano Cosme Marci, coordenará um seminário com foco na mediunidade e perispírito. Também, no dia 18, em Niterói, das 9 às 17, acontece o Super Feirão Beneficente Pro Remanso Fraterno. O Centro Educacional de Niterói fica ali na Rua Itaguaí, 173. E uma boa nova. Chega a notícia de que uma casa espírita que fica na Barra da Tijuca, ali para os lados do Recreio dos Bandeirantes, próximo à Rua Glaucio Gil, está realizando uma reunião mensal especialmente dedicada aos animais. É uma peregrinação. Eu vou visitá-la para conhecer melhor. Mas de pronto eu digo que eu gosto muito da ideia, muito mesmo. E não se esqueçam, meus amigos, da região dos lagos, vai até o dia 18, a Flero. A Flero é a Feira de Livros do Rio das Ostras, que fica na Praça José Pereira, junto da Câmara. Nos dias 16 e 18, à noite,
assistam às palestras e arte espírita, com apresentação de cantores, peças teatrais. É uma coisa muito bonita, uma confraternização de cultura espírita da melhor qualidade. O evento é organizado pelo 44º CEL, Conselho Espírita de Unificação. E leiam mais os livros espíritas, que faz muito bem à alma. Boa tarde e continuem com os meus amigos Geraldo e Assaruí na cultura espírita. Muito bem, Geraldo. Nós temos aqui algumas perguntas, né, para hoje. Nós selecionamos, então, nesta semana, as perguntas do nosso ouvinte Sérgio Tobias, de Itaboraí, Rio de Janeiro. Ele pergunta inicialmente: todos os espíritos podem se comunicar logo após sua morte? Olha, sim, pelo menos teoricamente. Todos os espíritos podem se comunicar após a morte do corpo físico. Porém, a doutrina espírita nos ensina que o espírito sofre uma espécie de perturbação que nada tem a ver com desequilíbrio, hein? E que essa perturbação pode demorar de horas até anos, dependendo do tipo de vida que tenha tido na Terra e do gênero de sua morte. Os espíritos que são desprendidos da matéria desde a vida terrena tomam consciência de que estão fazendo parte da vida espiritual bem cedo. Porém, aqueles que viveram preocupados apenas com o seu lado material permanecem no estado de ignorância por longo tempo. Dado o pouco adiantamento espiritual dos habitantes do planeta, pode-se concluir que as mensagens mediúnicas creditadas a pessoas famosas que desencarnam precocemente podem não merecer credibilidade, devendo, portanto, merecer o crivo da razão e serem analisadas de forma criteriosa. Infelizmente, espíritos atrasados se aproveitam da credulidade das pessoas e fazem troça de coisas sérias, né? Nós também, voltando a falar da vivência no meio espírita, nas atividades espíritas, na casa espírita, né? Nós temos testemunhos de casos assim incríveis de espíritos mal intencionados que se fazem passar por pessoas conhecidas, por personagens famosos, né? Tentando com isso simplesmente fazer uma brincadeira que seja. Nós temos casos também de espíritos que insistem em fazer determinadas projeções e que são recusadas quando os médiuns têm critério, têm o crivo da razão e têm a necessária honestidade e responsabilidade naquilo que fazem, né? Vamos à segunda pergunta do nosso ouvinte Sérgio Tobias. O que acontece com os recém-nascidos que logo morrem? E quando a criança já é maior? Olha, o espírito de criança morta em tenra idade recomeça outra existência normalmente. O desencarne de recém-nascidos, frequentemente, é uma prova não só para os pais, como também para o próprio espírito. As desencarnações súbitas, de uma forma geral, são muito traumáticas para o espírito. Allan Kardec diz que no processo de desencarne, todos sofrem uma espécie de perturbação espiritual, que pode variar de algumas horas a anos, dependendo da evolução de cada um. Nos desencarnes convencionais, geralmente os espíritos permanecem sem consciência do que lhe aconteceu por um certo tempo. E se têm merecimento, são recolhidos às colônias socorristas existentes próximas da crosta terrena. Ali, eles são devidamente atendidos e, dentro do possível, amparados, né? Nos casos de desencarne de crianças, são atendidas de imediato pela espiritualidade em função de estarem num estado psíquico especial próprio da infância. Claro, a responsabilidade aumenta na medida em que a maturidade avança,
criando condições para o espírito de ficar em estado de sofrimento por um tempo mais longo, se for necessário. Não há uma idade definida que marque o início da fase adulta, assim como não há um ponto definido que separe o dia da noite. Em determinado período se confundem, mas acabam se definindo a seguir. De uma maneira geral, pode-se concluir que todos os espíritos que desencarnam em fase infantil são imediatamente atendidos pela espiritualidade. Então, a última pergunta do nosso ouvinte Sérgio Tobias, ele quer saber o que acontece ao nosso anjo da guarda quando desencarnamos. Olha, o anjo da guarda é um espírito protetor de uma ordem elevada que Deus, por sua imensa bondade, coloca ao nosso lado. E isso para nos proteger, claro, para nos aconselhar e nos sustentar nas lutas da vida. Eles cumprem uma missão que pode ser prazerosa para uns e penosa para outros, quando seus protegidos não acatam as sugestões mentalmente transmitidas. Quando desencarnamos, ele também nos ampara e frequentemente o reconhecemos, pois na verdade o conhecíamos antes de mergulhar na carne. Claro que tudo depende da condição evolutiva da pessoa em questão. O anjo da guarda, ele poderá também nos guiar em outras experiências por muitos e muitos anos. Essa figura do anjo da guarda, evidentemente esse nome, anjo, foi herdado da teologia católica, que estabelece os anjos como os bons, os que ajudam, os que estão a serviço de Deus. Nós usamos a palavra anjo, nós espíritas, usamos a palavra anjo, porque ela não quebra nenhum paradigma doutrinário. Nós estamos repetindo uma expressão que já é do conhecimento, do hábito de todo mundo. Mas temos que fazer questão de explicar que trata-se de espíritos evoluídos, espíritos mais adiantados, e a finalidade deles é sempre nos proteger e nos orientar. E eles têm que ser espíritos adiantados, têm que ser espíritos mais evoluídos, porque uma das principais características desses amigos espirituais é exatamente o fato de que eles não podem interferir no livre-arbítrio. Eles não estão na missão deles com a finalidade de quebrar regras que são estabelecidas pela lei de ação e reação, de causa e efeito. A finalidade deles é exatamente procurar nos incutir pensamentos, atitudes que sejam éticas, que sejam morais, que sejam boas. Mas é por isso que muitas vezes isso causa sofrimento neles, porque eles devem sofrer muito por não ver que estamos acatando as suas sugestões mentais e estamos nos desviando daquele caminho que eles existem exatamente para nos ajudar a ser traçado. Então é muito importante e interessante nós entendermos qual é a função desse amigo espiritual e, sem dúvida nenhuma, perdoá-lo quando erramos e depois dizemos: ué, mas onde é que estava o meu anjo da guarda? O anjo da guarda estava lá no lugar dele, nós é que não estávamos acatando dele. Tá bem, meus amigos, então ficamos por aqui por hoje. Queremos agradecer a atenção, o carinho de todos. Na sequência, depois do intervalo, nós vamos ter, aí ainda continua o nosso querido Geraldo Cardoso com a sua Internet do Bem. Muito obrigado. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, a Internet do Bem traz para hoje a visão que as crianças têm dos mais velhos, de um modo geral. Ao dizer deixai vir a mim as criancinhas, Jesus dispensou cuidado especial a esses seres frágeis e carentes. Sabemos da enorme responsabilidade que recai sobre os ombros dos pais
ao receberem como dádiva do alto um novo ser em seus braços. Sabemos que as famílias são organizadas ainda na espiritualidade, quando assumimos os compromissos indispensáveis a um recomeço. As obras complementares da doutrina espírita, principalmente aquelas trazidas pela mão inspirada de Chico Xavier, relatam episódios maravilhosos, traçados pela providência divina na aproximação de desafetos para novo mergulho na carne. Esses pequeninos requerem cuidado, carinho e dedicação na medida certa em sua educação. Educar é orientar na direção do bem. Ao renascer, a criança herda tendências e não qualidades. A educação moral tem por fim modificar essas tendências quando necessário. Para tanto, precisa estabelecer limites, ser enérgicos sem ser cruéis, dosar liberdade e responsabilidade, ser tolerantes sem ser permissivos, impor respeito sem se tornar temerários. Vejamos a mensagem de hoje, cujo título é Avós são o máximo. Perguntaram a uma menina de 9 anos o que ela gostaria de ser quando crescesse. Ela respondeu: eu gostaria de ser avó. Ao ser interrogada sobre o porquê dessa ideia, ela completou: porque os avós escutam, compreendem e, além do mais, a família se reúne inteirinha na casa deles. E a menina continuou: uma avó é uma mulher velhinha que não tem filhos. Ela gosta dos filhos dos outros. Um avô leva os meninos para passear e conversa com eles sobre pescaria e outros assuntos parecidos. Os avós não fazem nada e por isso podem ficar mais tempo com a gente. Como eles são velhinhos, não conseguem rolar pelo chão ou correr, mas não faz mal. Nos levam ao shopping e nos deixam olhar as vitrines até cansar. Na casa deles tem sempre um vidro com balas e uma lata cheia de suspiros. Eles contam histórias de nosso pai ou nossa mãe quando eram pequeninos, histórias de uns livros bem velhos com umas figuras lindas. Passeiam conosco mostrando as flores, ensinando seus nomes, fazendo-nos sentir seu perfume. Avós nunca dizem: depressa, já para a cama, ou se não fizer logo, vai ficar de castigo. Quase todos usam óculos e eu já vi uns tirando os dentes e as gengivas. Quando a gente faz uma pergunta, os avós não dizem: menino, não vê que estou ocupado? Eles param, pensam e respondem de um jeito que a gente entende. Os avós sabem um bocado de coisas. Eles não falam com a gente como se nós fôssemos bobos. Nem se referem a nós com expressões tipo que gracinha, como fazem algumas visitas. O colo dos avós é quente e fofinho, bom de a gente sentar quando está triste. Todo mundo deveria tentar ter um avô ou uma avó, porque são os únicos adultos que têm tempo para nós. Meus amigos, agradecendo a sua gentil audiência, despedimos-nos, deixando a sua reflexão essa ideia da criança e desejando-lhes uma feliz semana de felicidade e muita paz. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. Estamos de volta e nós queremos dizer tudo o que vai acontecer no ICEB no próximo sábado. Na parte da manhã, o estudo com Silvio Portugal, colaborador antigo do nosso ICEB, Doutrina Espírita e Mediunidade. Então, estudo teórico com o professor Silvio Portugal. Quem gosta e estuda o Esperanto, Altamiro Rocha,
Esperanto Básico 2 e Esperanto Básico 1 logo em seguida. Às 2 da tarde, o médico José Henrique Rubim estuda os pensamentos de Joana de Ângeles, e tudo isso com a supervisão do nosso mestre, médico, psiquiatra, espírita e presidente vitalício do nosso ICEB, Jorge André dos Santos. Tudo supervisionado por ele, tudo visto, discutido, com muitas e muitas reuniões, aonde tudo que é falado sobre os pensamentos de Joana de Ângeles pelo José Henrique Rubim foi previamente conversado com o nosso professor e mestre Jorge André dos Santos. Às 3h45, o professor e médico José Henrique Rubim continuará conosco e o tema longevidade, vida e envelhecimento. Tema, anote, vida, longevidade e envelhecimento, às 15h45 do próximo sábado, com o médico José Henrique Rubim. Anotou? Vida, longevidade e envelhecimento, no próximo sábado, nosso ICEB, 15h45 da tarde. O destaque para a nossa revista Cultura Espírita do mês de outubro vai para a coluna Crônicas de Família, de Ana Guimarães, e o tema Dádiva de Deus. Queremos sempre agradecer o nosso querido Geraldo Rodrigues Guimarães, mandando um abraço por esta lembrança maravilhosa do tema deste Crônicas de Família, da Ana Guimarães, Dádiva de Deus. Olha que coisa bonita. Ela diz assim: a dádiva de Deus é irrevogável. Nos momentos cruciais da evolução, apresenta-se essa divina presença, removendo empecilhos, estabelecendo novas diretrizes que levam o homem a mudanças comportamentais de base. É o renascer das esperanças. Bem advindo de Deus, nos sugere esta renascença de esperanças, a paciência, e neste momento de incontáveis paradoxos sociais, comportamentais, culturais e econômicos, vale o esforço, no sentido do bem, demonstrar que, apesar dos muitos equívocos cometidos pela ignorância, é ainda o Espiritismo, dádiva de Deus, que vem ao encontro do sofrimento dos homens para minimizá-lo. Continua a Ana Guimarães. Confiemos e louvando o Senhor Jesus, enalteçamos o trabalho de Allan Kardec, aguardando que esse extraordinário tripé, seja filosofia, ciência e consequências ético-morais, prossiga despertando consciências e iluminando nossa caminhada. Você está lembrado que no dia 3 de outubro deste mês, durante todo o mês de outubro, comemoramos o renascimento, a encarnação de Hippolyte Léon Denis Rivaio, no dia 3 de outubro de 1804, portanto, 211 anos, estamos comemorando o renascimento de Allan Kardec, aquele que nos traria e trouxe a doutrina espírita. Eu tenho duas excelentes novidades para você. A primeira é um DVD, cuja mesa redonda são de tópicos especiais, fronteira do conhecimento, ciência, espiritualidade e cura, com César Reis, Marcelo Nazaré, Rosa Martins, Jorge Pio e José Henrique Rubim. Imperdível! O kit dos 2 DVDs custam apenas R$ 35. E a segunda novidade vai para um DVD de comemoração do aniversário do nosso presidente vitalício, Jorge André dos Santos. Comemoramos com ele, no nosso ICEB, 99 primaveras. Você sabe que o nosso ICEB está localizado no Abrigo Teresa de Jesus, na rua Ibituruna 53, Maracanã. Anote os nossos telefones: 2224 1060, 2224 1060, 2224 0736, 2224 0736.
O portal ICEB está sendo todo reformado, terá inclusive uma cara nova no Facebook. Mas você entra agora na internet e digita portaliseb.org.br e você estará conosco online para você ver, rever, assistir todos os nossos programas de rádio, quanto, por exemplo, todas as nossas aulas que vão ao ar aos sábados. E se você tiver um tablet, um smartphone, você baixa o aplicativo TV ICEB e estará online conosco. Portal ICEB, evoluindo sempre. Este foi o noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves, e até o nosso próximo encontro. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Queridos amigos, aqui terminamos mais uma apresentação do nosso programa Cultura Espírita. Muito obrigado pela audiência de todos, pelo acompanhamento e esperamos em Jesus que estejamos juntos na próxima quarta-feira no nosso horário habitual. Muito obrigado e um bom dia. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.